Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Vamos ler hoje Gênesis 24, Jó 24 e Mateus 24. Gênesis a gente vai ler pela Torá. Jó a gente vai ler pela Bíblia de Jerusalém. E Mateus a gente vai ler pela Bíblia Ave Maria. Bora lá. Gênesis 24. Uma esposa para Isaque. Ai, adoro esse capítulo. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas de cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai, da terra natal, e que me prometeu, sob juramento, que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para seu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor, partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morada. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que fica fora da cidade. Então orou: Senhor Deus, do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: Por favor, incline a seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: Bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Esse capítulo é compridão. O servo apresentou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água no seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas, e perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho de Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou: Temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para você passar a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, e Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou toda a família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para reconhecer o homem, pois tinha visto o pendente e a pulseira no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: Venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos.
Assim o homem dirigiu-se a casa, e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e a água ao homem aos que estavam com ele, para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: Não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: Então fale. E ele disse: Sou servo de Abraão, o Senhor o abençoou muito, e ele se lhe tornou muito rico. Deu-lhes ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é herdeiro de tudo o que Abraão possui. E meu senhor fez-se jurar, dizendo: Você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas de cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: E se a mulher não quiser me acompanhar? Ele me respondeu: O Senhor, a quem tenho servido, enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para o meu filho uma mulher do próprio clã da família de meus pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento, se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: Senhor Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à minha missão de que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte, se uma moça vier tirar a água e eu lhe disser: Por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder: Beba, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca com o cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte, tirou água e eu lhe disse: Por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: Bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: De quem você é filha? Ela me respondeu: De Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente no seu nariz e as pulseiras em seus braços, e curvei minha adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele, a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiseres mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, digam-me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Casamento de Isaque e Rebeca. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão viu o que disseram, curvou-se até o chão, ouvindo diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e sua mãe. Depois ele e os homens que os acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: Deixem-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: Deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: Não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e perguntaram: Você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que a acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo: Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, em que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem, e assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Beer-Lahai, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar e, ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Amém. Vamos, já 9 minutos, vamos para Jó. Não é um capítulo tão longo assim. Capítulo 24.
Os ímpios muitas vezes ficam sem castigo nesta vida. Visto que o Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, porque os que conhecem não veem os seus dias. Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levam um jumento, tomam um penhor o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que como jumentos monteses dos desertos saem à sua obra, madrugando para a presa. A campina dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao orfãozinho arrancam os dos peitos e tomam um penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem roupa aos famintos tirar as espigas. Dentro das suas paredes espremeiam um azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde a cidade gemem os homens e a alma dos feridos exclamam, contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta um homicida, mata o pobre necessitado e de noite é como o ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia se marcaram, não conhecem a luz. Porque amanhã, para todos eles, é como a sombra de morte, pois sendo conhecidos, sentem o pavor da sombra da morte. É ligeiro sobre a superfície das águas, maldita é a sua parte sobre a terra. Não volta pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecam. A madre se esquecerá dele e os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril que não dá a luz e a viúva que não faz bem. Até os poderosos arrasta com sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se exaltam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os demais, e cortados como as cabeças das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Amém. Vamos para Mateus, capítulo 24. Por que não reserva tempos... Peraí. Tá errado isso aqui. Aqui, Mateus, capítulo 24, agora sim. Predição da ruína de Jerusalém. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes, vedes todos esses edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele a sentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe, quando acontecerá isso? E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus, cuida que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grande destruição em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues a tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa. Sereis objeto de ódio por todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho de todas as nações, e então chegará o fim. A grande tribulação.
Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está na sua casa. E aquele que está no campo não volte para buscar seus vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas e amamentarem aqueles dias. Rogai para que nossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado. Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creias, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disseres, vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou, lá está ele em casa, não o creiais. Porque, como um relâmpago, parte do Oriente ilumina até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vinda inesperada do Filho de Deus. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Aleluia. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas, e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. A parúzia. Compreendei isso pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabeis que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará essa geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amém. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo mesmo moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pesardes. Exortação à vigilância. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre os de sua família, para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, na sua volta, encontrar procedente assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas, se é em mal servo que imagina consigo, meu Senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios. Senhor desse servo virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Glória a Deus. Isso me emociona muito.